boa tarde. Eu não tenho slides, não, que eu vou falar bem rapidinho, porque, na verdade, a peça-chave aqui é o nosso doutor Fábio Lich, que vai apresentar uma parte maior do projeto. A Procult trabalha com projetos culturais de incentivo nas leis de pesquisas. Trabalhou algum tempo também com a universidade e fizemos também o restauro da Catedral São Pedro de Acanta, foi gerenciado por mim. Foi quando nós soubemos do interesse de Dom Rani de fazer esse inventário e fizemos uma proposta à comissão, que foi aprovado, e começamos o trabalho de apresentação na FINEP, né? Desculpa, na Cefic, e foi aprovado, e nós começamos o processo de captação. No primeiro momento, nosso projeto tinha o valor de 780 mil, porque nós tínhamos combinado com a comissão de fazer um projeto piloto. E, quando nós apresentamos o projeto, na mesma época, já estava aberto o edital do BNDES, e eu fiz a apresentação. Como eu já tinha um pouquinho de conhecimento de como apresentar aquele mecanismo todo, nós apresentamos ao BNDES. E, na época, o BNDES chamou nós para conversarmos, porque o projeto tinha ficado num modelo muito pequeno, porque, hoje, o BNDES ele só pega para financiamento projeto acima de 3,5 milhões, mas ele tinha muito interesse, ele achou muito interessante. E, na época, ele fez uma parceria com a Vale, e aí ele passou essa primeira fase para que a Vale pudesse desenvolver, iniciando o trabalho, que aconteceu o ano passado. Foi a primeira fase, durou mais ou menos um ano, né, Fábio? Um ano, mais ou menos. E aí, terminando, nós apresentamos a segunda fase ao BNDES, que tem um valor de 5 milhões, que é essa que está acontecendo agora. E agora, no final do ano, a gente apresenta uma outra fase para poder terminar toda a arquidiocese. Nós vamos fazer todo o inventário, né? E foi aí que começou essa conversa com o BNDES. O mecanismo de aprovação e execução começou nesta fase, em outubro, a fase que nós estamos agora, que é esse que nós estamos apresentando, e ele funciona dessa seguinte forma: a gente faz as fichas, a Procult tem uma equipe em campo, montando as fichas catalográficas, com apoio muito grande do IPHAN. Nós tivemos um apoio muito grande do Rafael e da... Como é que é o nome dela? Desculpa, Carol. Gente, eles nos ajudaram muito em montar um modelo ideal, porque o interessante, todos os meus projetos, Kátia, eu prefiro fazer em parceria com o órgão fiscalizador, e, nesse caso, é o IPHAN, né? Então, o IPHAN nos ajudou muito, o Rafael. O Rafael, acho que desenhou as fichas para mim. E foi... não, tudo bem. Aí ele foi passando tudo, a gente tem a equipe em campo, a equipe vai para lá, faz esse gênio aí da informática, desenvolveu um programinha onde fica no celular. As meninas fazem a ficha em campo, foto e tudo, né? Escreve e já manda direto para o sistema, e o sistema, nós já temos 2 historiadores e 2 museólogos, onde faz a revisão de ficha para a gente, entendeu? De vez em quando, também, eu peço até ao Rafael uma força assim, para ver, está tudo certo, é isso mesmo, entendeu? A gente não está errando. O Fábio vai mostrar para vocês esse sistema, como que ficou e como que a gente funciona, perfeitamente adaptável em qualquer arquidiocese que precisar. E, em paralelo, nós estamos fazendo uma educação patrimonial, que é um livrinho, que acho que todo mundo ganhou esse livrinho, que está muito legal, que nós temos também, que é o Júlio, que está aqui, que foi também contratado para poder fazer esse trabalho todo. Ele faz escolas públicas, estaduais e municipais. Aí leva as crianças com ônibus, tem um videozinho. É porque não dá tempo de passar tudo. Mas nós temos um site. Qual é o endereço do site? inventarioarquirio.com.br. E lá tem todo o trabalho. Por que nós colocamos esse site? Para que todos possam ver a transparência do trabalho. Tudo que acontece, a gente atualiza lá, entendeu? Nós fizemos um site onde tem todo o mecanismo, tem o contrato, tem o valor do contrato, tem tudinho.
né? Assim, de vez em quando, a equipe de TI, que é da Procult, entra lá e faz atualização dos trabalhos, dos vídeos, tem tudo, tem tudo. E acho que basicamente isso. Acho que agora o Rafael vai falar de... É. E se alguém quiser alguma dúvida com relação a como escrever um projeto, como apresentar o projeto, as leis de incentivo, pode me falar, tá? Eu vou estar aqui no final, ou aqui nesse bloco, embaixo, tem um número de celular, é o meu. Se alguém quiser precisar de alguma coisa, de tirar alguma dúvida, pode me ligar. Eu estou à disposição para ajudar a escrever os projetos, ajudar a apresentar o projeto. Eu não cobro nada por isso, porque eu acho que só eu não vou dar conta. A gente tem que melhorar isso daí, a gente tem que fazer alguma coisa. Tá bom? Obrigada. Tá. É que a Daisy disse que vai passar um filme também aqui. Mas para a gente ganhar tempo, né? Como a minha função aqui é dar um histórico dos inventários, né? E aí depois o Fábio conta a experiência que eles estão desenvolvendo, que está sendo desenvolvida. Eu queria primeiro agradecer o convite da comissão, da Arquidiocese, da Daisy, do Padre Silmar. Eu estou num ambiente seguro aqui entre vários amigos, então não vou também ficar aqui me apresentando nem nada, que muita gente aqui já me conhece. Eu fiz aqui uma exposição no sentido de trazer algumas informações que eu estava imaginando, até estava conversando com o Padre Silmar mais cedo, que ia ter um certo engajamento das pastorais, né? E, de fato, teve, né? Tem algumas paróquias, comunidades, congregações seminaristas, né, que estão aqui acompanhando. Eu acho que é interessante a gente comentar algumas questões sobre essa questão do inventário, porque para não parecer que é uma ferramenta que, de repente, apareceu e tem que ser usada. Não é por aí. Tem todo um histórico, né, dessa parte de preservação. Eu estou com vários controles aqui. Isso aqui é meu e-mail pessoal. Quem tiver qualquer dúvida pode ficar à vontade também. Eu tinha colocado aqui alguns conceitos que eu não vou nem ler e nem, na verdade, me debruçar muito, mas são conceitos, na verdade, para a gente entender que a memória, por exemplo, é uma questão muito associada ao presente, né? Porque a gente às vezes pensa que a memória é a necessidade de revivecer o passado por inteiro, não é assim que a coisa funciona. Ela sempre é fabricada no presente, e isso é uma coisa que a gente tem que estar com consciência quando a gente faz atividades de documentação museológica, de identificação e até de seleção, né? E que a cultura também ela é tudo que a gente faz, né? Porque aí também a gente tem uma outra questão também que a gente acaba vivendo, sobretudo quem vem dos meios museológicos, dos museus mais tradicionais, que é essa questão da elitização e glamorização de uma certa cultura, né? De uma cultura padronizada, superior, e não é isso, né? E isso, no dia a dia dos inventários, também é muito importante porque ajuda a amalgamar processos de seleção de objetos que sejam mais democráticos, que tenham mais conexão com a realidade das periferias, né? E que vão dar conta dessa realidade que a gente tem, dessa demanda que a gente tem no momento. Sobre o patrimônio cultural também, aqui tem um pouquinho da história de quando ele foi criado. E eu vou pedir aqui licença para vocês, durante 2 períodos, para fazer pequenas leituras de um texto que eu montei em 2021 para a CNBB e saiu, na época, na campanha da fraternidade. Então, eu até fiquei muito orgulhoso, que foi um texto que eu montei, que rodou as comunidades eclesiais do Brasil inteiro, junto com o padre Luciano, lá da CNBB, que também é do setor de bens culturais, e eu acho que ajuda a esclarecer justamente para quem vem dessa atividade pastoral. Tá? Então, peço essa liberdade aqui para a turma que é mais do patrimônio, que já conhece mais desse tema. Né? Com a criação do IPHAN, né, na década de 30, as ações e medidas de preservação do patrimônio histórico e artístico foram otimizadas e se consolidaram. Na legislação que instituiu o instrumento de tombamento em 37, previu-se a necessidade de acordo com as autoridades eclesiásticas, dada a representatividade desses bens para o patrimônio cultural. O IPHAN conta hoje com um serviço organizado através de sua sede e das 27 superintendências. Na década de 70, a CNBB publicou o documento
Base sobre a arte sacra, que orientou os responsáveis pelos acervos culturais nas ações da gestão e promoção de seus bens culturais eclesiásticos. Com a garantia da promoção e a salvaguarda dos bens culturais, a Constituição Federal de 88 consolidou a importância do patrimônio cultural brasileiro como expressão da identidade cultural nacional, inclusive citando o inventário como a primeira das ações estratégicas de preservação do patrimônio. Está lá no primeiro parágrafo do artigo 216 da Constituição. O poder público promoverá o patrimônio cultural através de dois pontos. A primeira palavra que vem é inventário. Então, dali a gente também tem um grande suporte, né, legal para essas ações de identificação e conservação. Outro marco significativo foi a assinatura do Acordo Internacional entre Brasil e a Santa Sé, em 2008, no Vaticano, que prevê a cooperação para salvaguardar, conservar, valorizar e promover os bens culturais eclesiásticos, preservando sua finalidade religiosa como primeira e principal, não excluindo simultaneamente seu valor histórico, artístico e cultural. Após mais de uma década, um inédito e importante acordo de cooperação técnica, esse Ana Cláudia conhece bem, com o objetivo de realizar ações conjuntas para a preservação e valorização dos bens culturais e materiais da Igreja Católica, foi assinado em 16 de junho de 2021 pela CNBB e IFAM. Nesse acordo estão previstas medidas para identificação, diagnóstico, diretrizes, fomento à conservação, produção de materiais institucionais, capacitação de agentes em vista da preservação, promoção e salvaguarda dos bens culturais e materiais da Igreja Católica, que representam, esse número ele fica oscilando, mas cerca de 33%, né, um terço do total de bens tombados pelo IFAM, e também é uma necessidade, um expediente atual, fazer essa consulta nos órgãos estaduais e municipais, porque a fatia deve ser igual ou até maior, em alguns casos. Então, é uma fatia muito relevante, né? Então, com esse acordo de cooperação técnica, as instituições envolvidas estão estabelecendo processos colaborativos, potencializando as ações de preservação, além de contribuir efetivamente para uma maior apropriação e compreensão sobre os significados e possibilidades da gestão do patrimônio cultural. Então, isso aqui sobre a questão do patrimônio. Eu vou pedir para o Carlos ficar fazendo tipo um bumerangue com algumas questões de inventário aí, enquanto eu faço a minha segunda leiturinha antipática aqui, rápida, para depois a gente ir para a parte conclusiva, mas acho que é importante também. Também foi substrato desse material que foi utilizado lá na campanha da Fraternidade da CNBB. Então, o inventário, né? A prática de guardar objetos e pertences que possuam algum tipo de significado afetivo, como cartas, documentos, fotografias, ilustrações, obras de arte e artefatos, além de toda sorte de singelas lembranças, é um hábito comum aos humanos desde as primeiras civilizações. No caso brasileiro, até o período do Império, o colecionismo era praticamente restrito a exemplares da arte europeia, que uma camada privilegiada da população adquiria em viagens ou encomendas ao exterior. O modernismo, iniciado nas primeiras décadas do século XX, inaugurou um novo contexto de nacionalismo e valorização da cultura distintamente brasileira, que pode ser exemplificado pelo enaltecimento da arte colonial, feita por artistas genuinamente brasileiros, na maioria mestiços, libertos, filhos de escravizados ou ainda brancos provenientes das classes mais baixas da sociedade portuguesa e de origem humilde, reunidos e organizados em oficinas e irmandades. São instituições criadas nesse período, o Museu Histórico Nacional, o curso de museu, que foi o primeiro curso de museologia do Brasil, o Museu Nacional de Belas Artes, o próprio IFAM, o Museu da Inconfidência e o Museu Imperial. Tal mudança influenciou o gosto dos colecionadores e pesquisadores, refletindo num novo cenário de busca de grandes escolas, mestres e acervos coloniais. Não por acaso, importantes estudos foram realizados no período, trazendo à tona a importância de artistas de talento e requinte singulares no contexto do Brasil colônia, como os mulatos. Mulato é um termo que era usado nos documentos de época, tá? Não tem nenhuma carga de valoração aqui, como os mulatos Manuel Francisco Lisboa, Aleijadinho, e Valentim da Fonseca e Silva, o mestre Valentim, que também foi dito aqui pela Camila agora há pouco tempo, né, que está sepultado na Igreja do Rosário. Uma consequência imediata disso, já demonstrada por variadas estatísticas feitas pelos órgãos de patrimônio, foi o assédio cada vez maior do mercado de artes pela intitulada arte sacra, cujos objetos passaram a ser valorizados pelo seu valor artístico ou material, como no caso das pratarias e joias, atraindo o interesse de grandes mecenas e colecionadores, mas também, infelizmente, de receptadores e traficantes de bens culturais, né? Passamos aqui por vários exemplos também de perda
né, de acervo aqui no nosso recorte do Rio de Janeiro. Tal fato ajuda a explicar, por exemplo, a quantidade considerável de objetos furtados das igrejas e capelas, sobretudo a partir da segunda metade do século XX. Inúmeros também são os relatos de desmonte de altares, talhas e de rescates de esculturas. Essa perda exponencial de bens de tamanha importância serviu de alerta e, a partir da década de 70, começaram a ser realizados os primeiros inventários sistematizados no Brasil, primeiramente através dos órgãos estaduais de defesa do patrimônio, como o IEFA de Minas e o IPAC da Bahia, e na década seguinte o próprio IPHAN também iniciaria seus inventários, alcançando diversas cidades e estados no Brasil. Cabe assinalar, por outro lado, que a Igreja Católica, isso é bem legal, bem importante demarcar, a Igreja Católica sempre recomendou a inventariação de seus bens, sobretudo dos objetos de culto. Tá? O Dom Mauro está aqui, mostrou a quantidade de documentos que o mosteiro já fazia, né, já produzia desde a instalação deles aqui, com esse cuidado também com o patrimônio deles, não foi diferente nas dioceses, né, e as próprias constituições primeiras do arcebispado da Bahia, em 1707, a pastoral coletiva do episcopado brasileiro de 1915 e demais constituições dos sínodos diocesanos ou regionais, como a Carta Pastoral do Episcopado Mineiro sobre o Patrimônio Artístico de 26. Então, tem vários documentos antigos já recomendando essa prática. Mais recentemente, podemos destacar outras iniciativas, né? Então, o INEPAC lançou um inventário da arte sacra fluminense, no final da década de 2000, o Inventário Nacional dos Bens Culturais Musealizados, que foi feito pelo IBRAM, e a criação do Estatuto dos Museus, também outros inventários diocesanos, como é o caso do inventário da Arquidiocese do Rio, que vai ser apresentado logo após a minha fala. Tem o inventário da Arquidiocese de Belo Horizonte, que foi uma parceria da PUC com a Arquidiocese de Belo Horizonte, também que rendeu muitos frutos, né? Então, para concluir, o inventário significa mapear e relacionar um acervo. Isso tudo já foi colocado ali nos slides que estão rodando, né, de maneira sistematizada. De acordo com o Código de Direito Canônico da Igreja de 83, deve-se redigir um inventário exato e particularizado das coisas imóveis, preciosas ou de certo valor cultural. O inventário já redigido tem que ser revisado e conservado um exemplar desse inventário no arquivo da administração e outro no arquivo da cúria. E deve ser anotado em ambos qualquer mudança que afete o patrimônio. Isso, evidentemente, que no contexto digital, né, a gente pode pensar de uma outra maneira. Essa ferramenta também é especialmente recomendada pela carta circular, né, necessidade e urgência da inventariação e catalogação do patrimônio cultural da Igreja, da Comissão Pontifícia para os Bens Culturais da Igreja de 99. Já falei do artigo 216 da Constituição. A metodologia de inventário, né, ela tem um caminho, né, a se seguir. Eu separei aqui em 7 tópicos: seleção de objetos, registro fotográfico e aferição das dimensões, análise do estado de conservação, análise estilística, iconográfica e ornamental, datação imaterial, identificação das condições de segurança, identificação do responsável pelo preenchimento e data do mesmo. Isso para critérios básicos aqui, né, de catalogação. E aí, Carlos, a gente já pode passar para o próximo. Então, avançando no último conceito aqui, inclusive até eu mudei esse título em deferência à Ana Cláudia, estou citando ela de novo aqui, minha colega do IPHAN, porque ela me ensinou que o termo agora mais adequado é elementos integrados à arquitetura, que eu só usava bens móveis integrados. Então, bens móveis e elementos integrados à arquitetura, porque aí resolve um dilema que estava acontecendo com os arquitetos, né? Tinha uma coisa aí que não ficava, uma zona cinza, então assim fica mais claro o que é. Mas, de fato, também tem elementos integrados que não são exatamente integrados à arquitetura, como, por exemplo, os chafarizes, né? As esculturas de praça, tem outras questões também. É um pouco mais complexo, mas o estabelecimento dos bens integrados ajudou muito a preservação cultural, porque a gente começou a discernir o que é estrutural, o que é da matéria do imóvel e o que é ornamental, o que confere sentido àquela arquitetura. Pode passar para o seguinte, por favor, Carlos. Então, por exemplo, a gente citou a Igreja do Rosário. O que está acontecendo com a Igreja do Rosário atualmente? Ela padece da falta de elementos integrados. Ela foi feita para ser
um espaço de devoção em que você tem todo um contato com o etéreo através daquela ornamentação que havia lá, e ela hoje ela é um espaço, assim, no meu ponto de vista, tá? Isso aqui, a Deise disse que no dela também. Hoje ela é uma caixa quadrada, então ela não foi construída com aquela intenção, com aquela ambição. Então, nesse sentido, ela acaba gerando um impacto diferente do que era o objetivo inicial da época da construção dela. Então, isso é a maneira mais fácil da gente conseguir traduzir o que são os bens integrados à arquitetura, ou seja, é a talha, as portadas, os retábulos, os lustres, né? As pinturas murais, as marruflagens, tudo isso, né, que está integrado à arquitetura, mas confere outros aspectos que vão além da questão dos bens imóveis. Tá? Então, só para deixar esse conceito aqui também demarcado, que é um termo muito utilizado nos órgãos de patrimônio. Vamos adiante. Eu posso passar agora, estou pedindo, mas desculpa. Então, eu também quis dar um pouco do histórico dos inventários nos órgãos de patrimônio. Tá? No IPHAN, foi lançado o inventário através da parceria com a Vita, e durou cerca de 20 anos. Foi criado, na década de 2000, a Gerência Nacional de Bens Móveis Integrados, que ela atuou mudando a nomenclatura e tal, mais ou menos entre 2004 e 2013. Foi estabelecida a Instrução Normativa número 1, de 11 de junho de 2007, que regulamenta o cadastro de negociantes de obras de arte, que é uma fiscalização sobre leiloeiros, sobre negócios de obras de arte, que é importantíssimo. E os procedimentos de saída de bens culturais do Brasil também foram estabelecidos, que antes dependia de uma resolução do Conselho Consultivo, era uma burocracia muito maior, então isso também foi estabelecido. Então, peraí, eu voltei? Acho que eu dupliquei ali, enfim. Foi criada também uma campanha para a recuperação de bens culturais. Eu não sei, muitos aqui talvez se recordem que saía em rede nacional uma campanha falando sobre a perda de objetos, a denúncia, lá na década de 2000 também. E foi criado o BCP, o Banco de Bens Culturais Procurados, que está no ar e vai ser atualizado em 2023. O pessoal do DEPAN, Departamento de Patrimônio Material, da área de fiscalização, está fazendo uma remodelagem. Então, aqui é o BCP como ele está atualmente. Tá? E também rendeu algumas publicações. Né? Aqui eu estou trazendo o caso do Maranhão, à esquerda, e de Minas Gerais, à direita. E como mais-valia também, a fonte é o próprio portal do IPHAN. Alguns números aqui eu contesto, eu acho até que são maiores, mas no momento, né, o IPHAN estima que mais de 400 mil peças no Brasil inteiro, digamos assim, sob tutela do tombamento do IPHAN, são catalogáveis no Brasil, e a Bahia com 33 mil objetos. Isso foi o que foi feito na época. Né? Bahia 33 mil, Rio 22, Minas 15, e daí por diante. Tá? Mas isso é o que foi feito na época do INBMI e do IPHAN, não a realidade do que é, porque eu acredito também que, nesse caso, Minas e Rio passariam a Bahia, no contexto geral, juntando tudo que tem no Estado. E aí eu também vou só tomar uma licença poética para citar um pouco do que foi feito no INEPAC, né? Não estou representando o INEPAC, mas só para contar também que lá também foi feito só para a gente entender na nossa realidade paroquial, né? Foi feito também toda uma política de bens móveis, né? Foi criado um BCP estadual, né? Um portal de inventário, e foram republicados inventários, né? Antigos, né, que haviam sido feitos, inventários aí com algumas aspas, né, mas ações de reconhecimento, né, que foram feitas de alguma maneira lá nos tempos coloniais, como é o caso do Santuário Mariano, que foi uma obra exuberante, esplendorosa, né, de 10 tomos contando toda a história de todos os lugarejos, né, de todas as vilas, arraiais, dedicados à Virgem Maria no mundo português de 1723, ou seja, praticamente uma obra global, porque Portugal estava em praticamente todos os continentes naquele momento. E o 10º tomo ele fala sobre o Brasil e
tem uma atenção especial ao Rio de Janeiro. Então, o INEPAC republicou o Santuário Mariano e revisitou essas antigas ermidas marianas. Então, tem várias imagens históricas, por exemplo, daqui do Rio de Janeiro, né, dessas imagens que a gente chama de primitivas, né, que foi ratificado através desse documento. Olha, isso estava lá, né, no início do século XVIII. Né, foi descrita qual era a apelação, a invocação, a devoção que a comunidade tinha com aquele tipo de objeto. Isso tudo está descrito aqui. Dá para ficar um tempo aqui, uma palestra inteira falando do Santuário Mariano, então é só para apresentar o que foi feito. E visitas pastorais, né, foi lançado pelo INEPAC, que é do Monsenhor Pizarro, mas o arquivo, que é um documento primário que estava na cúria, que está na cúria da arquidiocese, mas lá tem tantas outras visitas pastorais também. Então, esses inventários são feitos com alguma metodologia também através dessas visitas pastorais que eram realizadas lá no período colonial, no período imperial, e até no início do século XX tem também algumas visitações já com os próprios bispos também podendo acompanhar. Então, isso foi desempenhado, e no caso aqui do INEPAC, a do Monsenhor Pizarro foi publicada entre 2008 e 2009. Esses números estão defasados, isso é da época que eu tinha acesso ao que tinha sido levantado. Certamente o INEPAC tem mais números hoje, mas na época mais de 3.000 objetos foram identificados, mais de 500 objetos desaparecidos foram catalogados, né? Bens culturais foram recuperados, né? Tem histórias simbólicas disso naquele período, e houve essa possibilidade de acesso a duas obras que são fontes primárias. Né? E aí a gente começa a entender por que ter o inventário da Arquidiocese do Rio, porque na época o INEPAC praticamente tinha coberto o estado inteiro, claro que com o método do INEPAC, que é um pouco menos abrangente do que uma diocese pegar para si um inventário para fazer, mas o INEPAC fez praticamente todas as cidades do estado. Eu demarquei aí que na época a gente não tinha ido ainda a Cardoso Moreira e São Francisco de Itabapoana, lá no norte do estado, porque não tinha nada de muita relevância, e a cidade do Rio pela complexidade, né, que até o Paulo Vidal estava falando nos outros dias do seminário, que fazer o Rio de Janeiro é fazer como se fosse um outro estado, né, de tão complexo. Então, na época que foi lançado aqui, os produtos também do trabalho do INEPAC, né, os bens culturados lá, o Banco de Bens Culturados, bens culturais procurados, que também tem, e algumas coisas que foram recuperadas. A Elaine citou a recuperação dos querubins, né? Esse foi o dia da entrega, os querubins da Igreja do Pilar, que estavam sob o cuidado do INEPAC, tinham sido leiloados e foram recuperados. Também teve a situação desse crucificado lá de Nova Friburgo, que estava à venda no Mercado Livre por R$ 5.000, e o Ministério Público de Minas recuperou e não sabia para quem devolver. Né? Tirou, né, do tipo, isso deve ser de igreja, não podia estar vendendo aqui, mas não sabia para quem entregar. E aí, um dia, alguém chegou para mim e falou assim, alguém de Minas me procurou, olha, eu acho que você é o único maluco no Rio que vai conseguir achar de onde isso é. Aí eu achei outros malucos, entre aspas, igual a gente lá em Friburgo, que ajudaram na pesquisa, e a gente localizou uma foto de um congresso eucarístico da década de 50, e aí pôde devolver. E o que é simbólico disso, eu já estou encerrando, o que é simbólico dessa peça é que essa peça daí, ela ficava nos pôsteres, eu não sei o plural de pôster, tá? Estou falando pôsteres. Ela ficava em pôster nos paraventos das igrejas de Minas, fazendo propaganda da proteção do patrimônio mineiro. Ela era porta-voz e vinha escrito assim: 60% do patrimônio de Minas Gerais se perdeu, ajude, denuncie, e a peça era do Rio. Entendeu? Então, mas isso é muito comum, tá? Para fechar, e aí eu dou a palavra para o Fábio, que vai fazer a cereja do bolo aqui, eu só estou dando um histórico da questão dos inventários. Isso é muito comum. Quem trabalha com fiscalização sabe disso. As peças circulam, né? São bens móveis de verdade. Às vezes circula dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, às vezes um pároco guarda, leva guarda numa casa paroquial, às vezes uma família. Eu com o Dom Mauro, a gente visitando igrejas lá do Norte Fluminense, a gente foi em igreja histórica, que as imagens históricas estavam guardadas com uma família, porque a igreja em si não oferecia segurança suficiente, então a gente tinha que ir na casa
lá de uma certa comunidade, lá de uma família, para a gente poder catalogar. Então, é muito comum, né, esse trânsito das peças e também interestadual. Isso acaba acontecendo. Quando cai nesse mercado, a tendência é isso, você tentar dar uma pátina diferente para o objeto, mandar ele para outro lugar e vender ele como se fosse legalizado. Então, por isso que também essa atenção aos leilões tem que ficar cada vez mais presente. Então é isso, eu agradeço e passo aqui a palavra para o Fábio. Oi. Tem outra coisa aqui, desculpa. Não, porque a Deise pediu que passássemos o filmezinho da educação patrimonial que a gente está desenvolvendo, né, junto com o projeto. E é bem rapidinho para vocês verem que, além do inventário, a gente está fazendo um trabalho também com as escolas públicas e estaduais e municipais, né? Eles vão colocar aqui o videozinho. É bem rapidinho. Está ficando muito legal esse trabalho nosso junto. É o que dá uma pedagoga gostar de educação patrimonial, né? Esse trabalho que ele vai passar aqui tá todo no site. Ele tem uma tradução também em Libras, né, para poder fazer a parte de acessibilidade. E nós já fizemos 10 escolas. Ainda temos quantas? 14 escolas, né? Porque é o que deu dentro do prazo e do custo, né? Porque na época eu nem pensava que fosse ficar um projeto assim tão grande. A gente estava pensando até fazer umas palestras, mas depois coube, né, fazer uma visita, tinha camisa, as crianças, vocês vão ver, é muito legal mesmo. Ficou muito bom o trabalho. Você pega a criança na escola, tem um ônibus, tem a camisinha, ele vai, ele almoça com a gente, eles fazem o lanche com a gente, vai até a escola, visita os patrimônios e retorna à tarde, né? Boa tarde a todos. Vou aqui para frente, né, que eu sou aquele cara que é alto para caramba, cara de Petrópolis, né? E aí vai acabar atrapalhando a apresentação ali. Até aproveitando, né, eu estava falando aqui sobre a minha questão. Já começou o vídeo. Hoje, nós estamos fazendo uma jornada com a Escola Municipal Padre Leonel Franca, de Realengo. Nós pudemos trazer turmas do 6º ano e que teve uma recepção extremamente calorosa de tudo que fizemos. Conscientizar os mais jovens a respeito do patrimônio e de tudo mais que eles podem aprender vendo o que há de cotidiano ao seu redor é, sem sombra de dúvida, algo que é reconfortante. Para professores, eu diria que é algo que é fundamental. Eu espero que projetos como esse frutifiquem, não só em palavras, mas em conhecimento e, principalmente, em novas ideias. Me sinto muito honrada de dizer que hoje eu faço parte do projeto Jornada ao Oeste. Estou devidamente uniformizada, está sendo uma tarde de muito aprendizado, onde a gente começou essa jornada em Realengo, na nossa casa, no nosso bairro, na igreja Nossa Senhora da Conceição. Então, agradeço à Arquidiocese que proporcionou esse dia para a gente. E que a gente possa ser contemplado mais vezes. Quem sabe a gente retorna com outro grupo aqui nesse local. Obrigada. E hoje nós estamos muito felizes que a gente tem completando 300 alunos na jornada, 7 escolas atendidas, hoje estreando com a primeira escola municipal, com alunos do 6º ano do ensino fundamental, de 11 anos. A gente só tem que agradecer até aqui a parceria, principalmente todo mundo que está envolvido com a gente.
inclusive até das próprias igrejas e do próprio sítio, né, Burle Marx, que está ajudando a gente nessa empreitada. Maravilhoso. Magnífico. Extraordinário. Divertido. Estou muito feliz. Esse passeio está perfeito. Bom, vamos lá. Bom, vídeo muito bom, né, gente? É muito bom assim divulgar esse conhecimento. Isso é uma das coisas que eu ia falar aqui na minha apresentação. Eu vou até dar uma passagem rápida. Estou vendo aí o horário, né? Algumas pessoas provavelmente têm hora, daqui a pouco a gente está saindo. Então, vou dar uma acelerada. Depois, essa apresentação pode ficar com... posso passar para vocês. Apesar de ela estar um pouco grande, porque eu coloquei alguns vídeos nela, mas basta me mandar um e-mail. Depois tem também um QR Code ali que pode ser direcionado para o nosso site, onde está a divulgação do trabalho. Isso aqui é o sumário do que eu ia falar. Algumas dessas partes já foram faladas, né? Então, eu gostaria até de falar da apresentação. Eu trabalho para a Procult, e a gente é uma equipe grande, tá? Não daria. Se eu fosse falar sobre cada um dos membros, né, da equipe que participa, né? Não, estou usando aqui meu computador. Então, assim, se eu fosse falar sobre cada um deles, a gente ia ficar aqui a noite toda. Então, eu peço licença de vocês para depois deixar disponível o site exatamente para conhecer toda a equipe, conhecer o que nós estamos fazendo. Só um adendo aqui, que eu não era a minha intenção falar sobre, mas durante as palestras que eu estava assistindo, foi falado sobre a reconstituição de parte que foi perdida de um acervo, né, de alguma obra, porque ela é catalogada, só que alguma parte dela foi corrompida, né, foi destruída. Atualmente, eu estou trabalhando no meu segundo pós-doutorado. O primeiro foi na área de inteligência artificial aplicada à detecção de tumores em câncer de mama. E a gente fazia uma segmentação para tentar descobrir a localização. Isso pode ser aplicado para a reconstrução de imagens perdidas. Então, por exemplo, se eu tenho uma área que foi degradada, eu consigo pegar aquela área e reconstruir com base no restante da peça. Num caso de um texto, eu posso pegar parte do texto e, se eu souber o que estava escrito naquilo, a inteligência artificial poderia reconstruir exatamente com o mesmo tipo de letra. Então, é possível a gente fazer esse tipo de detecção. É claro, precisa de um estudo, a gente tem que fazer um treinamento. Eu preciso, por exemplo, ao invés de ter apenas 3 imagens, eu preciso de pelo menos umas 100, para que a inteligência aprenda a fazer aquela letra para ela reconstruir aquilo. Isso é viável, tá? Então, pode ser aí, quem sabe, um terceiro pós-doutorado, que o segundo eu já comecei. Então, assim, a questão do que estava sendo falado, né, da exposição itinerante, o vídeo já falou tudo. A gente nem precisa falar muito, mas é muito importante saber, né, que as crianças que participam dessa exposição, elas ficam muito empolgadas, assim como nós ficamos vendo esse vídeo, quem fez o vídeo e acompanhou. Então, nós temos algumas fotos, né, que foram tiradas em alguns desses eventos. Né? Alguns desses banners que estão disponíveis lá, eu também coloquei o texto deles, coloquei aqui as imagens. Vale a pena depois dar uma lida e tal, passo para vocês. Tá? Não vou me focar muito nisso exatamente pelo adiantar da hora. E o que a gente vai fazer principalmente? Tá? O que é mais interessante a gente falar neste momento? Primeiro, a questão dos modelos 3D. O que acontece quando você cataloga uma peça? Se ela está sendo catalogada numa ficha papel, a possibilidade de um evento acontecer, ela quebrar, alguém usurpar, alguém degradar aquela peça, isso pode acontecer. O que aconteceu no Museu Nacional, por exemplo? Então, é possível, sim,
que a gente faça o registro dessas peças, não só no papel, mas também num modelo em 3 dimensões que permite depois que você reconstrua essa estrutura. Isso aqui é um dos modelos, tá? Nossa Senhora do Ó. Eu fiz alguns vídeos. Isso está tudo disponível no site, tá? No site tem todas as imagens, vocês podem manipular. Isso aqui é um objeto manipulável e nós temos também o objeto impresso. São 2 coisas diferentes, mas a gente, além de fazer toda a visualização, verificar detalhes da peça, isso aqui eu estou fazendo no site diretamente, tá? Eu gravei um vídeo da execução disso. A gente pode também, são diversos, vou passar só alguns deles, tá? Mas tem esse aqui é de São Sebastião. A gente tem alguns detalhes, as peças são bem detalhadas, e esses detalhes permitem que a gente reconstrua ela no caso de uma degradação de um pedaço. Peço desculpas se eu não sei o termo correto, como eu disse, eu sou da área de computação, né? Então por não ser muito minha área, talvez alguns termos não estejam corretos e eu peço desculpas por isso. Mas basicamente seria exatamente a questão da degradação. Isso também pode ser feito com objetos 3D de igrejas, por exemplo, ou eu posso criar um modelo manipulável para que uma criança ou um deficiente visual possa tatear para saber como é que aquela peça é. Porque a gente não poderia dar acesso a pegar a peça real. Então, ela poderia pegar uma peça em 3D e sentir o que acontece. Então, a gente está criando mais eventos de acessibilidade que podem permitir aí, as pessoas interagirem com os objetos que a gente cria. Tá? Então, isso é outro. Tá? Eu vou passar aqui. Como eu disse, aqui é a questão da impressão 3D. Isso aqui é um modelo só, tá? É um modelo pequeno de impressão. Essa aqui, se não me engano, está com 16, 17 centímetros, uma coisa dessa. Mas só para saber que a gente vai criando esse modelo. É um tempo longo para se fazer isso, tá? Não é uma coisa rápida, mas se vocês lembrarem, uma das imagens que eu coloquei ali no modelo 3D é essa aqui. Ou seja, a partir daquele modelo, a gente consegue reconstruir. E detalhe, essa reconstrução é feita a partir de fotos. Tá? Então, eu não estou pegando um scanner 3D, né, que é um objeto que tem diversas câmeras, que eu passo o objeto no meio, rotaciono, e ele vai capturando, não é? Isso aqui é reconstruído a partir de fotos. Então, se eu tenho, por exemplo, algumas fotos de um objeto que foi perdido, eu posso reconstruir ele. Tá? Esse aqui é um outro modelo. Só para ter uma ideia, esse modelo aqui, com alguns detalhes, mas 41 horas e 48 minutos para ser impresso. Tá? Então, é uma coisa que realmente leva tempo. A questão do projeto Jornada ao Oeste também foi falado, né? Então, vou passar aqui um pouco batido nessa questão. Tem todos os textos relacionados exatamente a essa estrutura. A questão da radiografia digital, ela está exposta num banner lá na entrada, então vocês provavelmente já devem ter dado uma olhada. Eu tinha separado exatamente para mostrar o que cada ponto desse significa, tá? Mas além dessa parte da análise da radiografia digital, você tem a parte de análise de fluorescência de raio-x, tomografia computadorizada. Essas imagens podem ser passadas também para o computador para a gente criar uma inteligência que analise esses objetos e faça a reconstrução. Tá? Isso também é viável, inclusive para detectar. Isso aqui também é uma parte da cereja do bolo. Né? Na verdade, temos diversas cerejas do bolo, mas isso aqui também é bem interessante, porque permite que as pessoas visitem diversos locais sem sair de casa. Uma dificuldade de locomoção, até mesmo uma dificuldade de se deslocar para a cidade do Rio de Janeiro. Então, uma pessoa que mora, por exemplo, em Manaus, ela não vai ter com facilidade para chegar aqui. Então, ela poderia, por exemplo, conhecer o que acontece, né, o que a capela do Nosso Senhor, do Senhor dos Passos, né, numa visitação em 360. Aqui são os modelos criados desse local. Tá? Eu vou explicar esse primeiro, depois a gente vai para a segunda, que é uma igreja externa, né, uma área externa, e depois a terceira, onde eu mostro também que é viável a gente fazer com óculos 3D, um objeto virtual para interação, um objeto mais fácil de interação. Tá. Só falou só para lembrar que essa capela está aqui do lado.
o Rafa está falando aqui que o professor Davi ontem explicou a questão da tomografia, tomografia, raio-x, etc. Repara, gente, que olha os detalhes que você consegue ver no 360. Isso aqui é minha interação, tá? Eu estou interagindo com o mouse. Mas qualquer um de vocês pode entrar lá no nosso site e navegar e conhecer a igreja, ir caminhando dentro dela. Tá? Então, esses são alguns detalhes, vocês vão ver que tem muita resolução que permite uma visualização, né, bem atrativa. Tá? Isso aqui, como eu falei, é uma área externa. Né? A gente entra dentro dessa capelinha, é a capela de Nossa Senhora de Montserrat. É uma capela bem pequena, mas se a gente navegar por ela, a gente consegue verificar detalhes da estrutura. Inclusive, se tiver, por exemplo, uma falha, uma rachadura, alguma coisa assim, a gente consegue visualizar. Eu coloquei um foco, né, numa das imagens para mostrar que a gente consegue também navegar e conhecer os objetos que são expostos dentro da igreja. Tá? Então, é bem legal mesmo, que não fica só naquela interação de conhecer o local, mas conhecer os objetos desse local. Vou passar novamente aqui, tá? Para não levarmos no tempo. E o Museu Arquidiocesano de Arte Sacra, que ele também tem bastante peças que podem ser com interação, bastante objetos do museu. Tá? Então, a gente consegue navegar também dentro dele. Eu preferi gravar isso, mas eu vou colocar agora o endereço do site para vocês, mas eu preferi gravar exatamente para que eu não precise ficar navegando aqui enquanto eu estou fazendo, e senão eu ia perder muito tempo. Tá? Por isso que está cheio de vídeos aqui. Mas a gente consegue navegar por dentro do museu, ver detalhes das peças. Inclusive, eu consigo ver o que está escrito naquela plaquinha ali. Tá? Então, eu consigo aproximar para visualizar o que está escrito na peça. Aqui a resolução não ficou muito boa, mas no computador fica. Tá? Aqui porque eu estou replicando um vídeo que foi gravado na hora que eu estava fazendo o trabalho de gravação. Passando mais um pouquinho, tá? Aqui tem outros detalhes, vou aproximar em outros locais, tá, gente? Mas a ideia, o Rafael já falou sobre inventário de bens culturais, na verdade, ele falou sobre exatamente esse texto. Tá? Este aqui é o endereço do site, se alguém quiser escanear o QR Code aí, eu coloquei bem grande para ficar fácil de ver. Tá? Mas, se quiser digitar, inventário arquirio.com.br. Nesse inventário, vocês conseguem visualizar o que a gente estava mostrando agora, além, claro, da página principal. O que seria essa página principal? É um portal onde não só a gente tem informações da arquidiocese, mas também tem acesso à catalogação de itens. A gente consegue visualizar os itens que foram catalogados em cada região, em cada igreja. A gente consegue segmentar, consegue verificar e pesquisar por um determinado termo. Poxa, eu vi a peça X num local, mas eu não me lembro em que local que ela está. Você coloca e consegue visualizar essa peça. Então, dando continuidade aqui, esse é o portal principal. A gente sempre fica em manutenção, tá? A gente sempre está fazendo alterações, precisa ajustar aquilo ali, preciso mudar esse texto, preciso incluir coisas. Isso é sempre feito. Tá? Aqui nós temos o menu inicial sobre buscar obras, Tour 360, que é onde a gente passou, a galeria 3D, e educação patrimonial e notícias. E, além lá, no cantinho, tem a questão de login. Login somente quem está registrado. É aquela pessoa ao qual é permitido fazer catalogação de itens ou fazer edição, exclusão, o que for necessário fazer para detectar determinadas peças. A atualização, a última versão, está sendo trabalhada, né? A gente está fazendo um trabalho em cima disso agora, para permitir que sejam incluídos celulares para que pessoas que não são necessariamente catalogadoras atuais possam fazer o registro das peças, catalogar, e enquanto está falando, o texto está sendo transcrito, de forma a facilitar a catalogação de itens a partir de dispositivos móveis. Então, às vezes, um local que é de difícil acesso, a gente vai conseguir que uma pessoa faça o registro para a gente, ou, não tem quem faça, ou essa peça acabou de chegar.
quem que vai catalogar ela? Vou chamar um catalogador? Às vezes, uma coisa mais simples, eu vou lá, faço o registro. Outra coisa, esse site é responsivo. Então, de qualquer dispositivo você consegue acessar. Ele se adapta ao tamanho da tela que você estivesse usando. Tá? Então, se a tela for pequena, ele vai encurtar. Aqui é só um caminho, tá? Eu vou percorrer a home, que é a página principal, mostrando os itens e depois navegando por ela, né, em toda a extensão da página. Se vocês acessaram aí, deve estar conseguindo ver aí que você consegue, ela é longa, né? A parte de inventário digital, sistema, questão de dispositivos, qualquer dispositivo, tour. Tá? Então, tem os links, abrangência, atualmente 121 acervos, 2.929 obras e 9 vicariatos. Tá? Isso tudo foi ontem, né? Pode ser que hoje já tenha alterado. Então, a cada dia a gente tem essas modificações. Tem vídeo na página principal, metodologia do inventário, explicando como é que funciona o inventário. Tá? Todos os vídeos têm Libras, tá? Era traduzido em Libras. A questão da galeria virtual, a gente pode acessar aqui ou lá por cima. A questão de notícias, aqui são as 3 últimas, mas nós temos também mais notícias no portal de notícias direto. E também a gente tem ali o acesso ao catálogo de bens culturais da Arquirio, né, que foi ali está reduzido, né, quando reduziu o acesso, né? Oi? Tá. A Kátia está lembrando que esse foi o da patrocínio da Vale, tá bom? Então aqui a gente consegue, através do link, acessar o portal. Esse portal foi atualizado, tá? Então tem coisas mais atuais dele. A gente, como eu disse, a gente está sempre fazendo atualizações. Tá? Então, falando sobre, aí tem também sobre o Busca Obras, sobre a questão de catalogação de obras. Também esse vídeo aqui eu vou passando. A questão do Tour 360, Galeria 3D, Educação Patrimonial. Tá? Também eu vou mostrando como é que você vai acessando. Então, clicou no Tour 360, o que vai aparecer para vocês? Como que vocês podem navegar nele? Tá? Então, clicou no Tour ou na galeria, vocês vão ver que estão todas os acervos, né? Todas as obras catalogadas, e também o 360, que é agora, e a galeria 3D. Não vou passar aqui, porque a gente já tinha visitado esse cara, né? Passando para o próximo. A parte administrativa, na anterior, aparece os vídeos da Jornada do Oeste, né, que seria a parte de educação patrimonial. E agora é a questão da área administrativa, que é aquela que eu falei através do login. Esta tem uma peculiaridade, né, porque a gente tem 2 formas de acesso. Tá? Aqui eu estou acessando na área administrativa, mas eu consigo ir através do Busca Obras. A gente vai acessar o mesmo local, só que com permissões diferentes. Que permissões seriam essas? Eu estou me logando atualmente. Então, quando eu vier a me logar, eu vou entrar numa área administrativa que vai me permitir que eu faça registro e tenha acesso a todos os itens cadastrados. Então, usuários, acervos, obras, né? A parte de educação patrimonial, que eu consigo incluir novos vídeos. E nessa área, eu consigo verificar quantos foram criados, últimas 10 obras cadastradas. Repara que ali a gente tem a possibilidade de visualizar a obra, editar a obra, excluir a obra. Somente quem é administrador pode fazer isso. Eu tenho outros tipos de usuário que não têm essa permissão. Então, eu tenho usuários que só podem catalogar. Eu tenho usuários que só podem editar. E eu tenho usuários que podem fazer qualquer coisa. Esse usuário, no meu caso, é o administrador. Tá? Então, neste caso, eu posso fazer qualquer tipo de edição, clicando em um desses itens aqui. Tá? Clicando ali. Outra parte importante dessa ficha. Quando a gente abre uma ficha essa ficha pode ser impressa, para que a gente faça o registro em folha do que está aparecendo aqui. Tá? No caso ali, é o detalhamento de um acervo, Paróquia de São João Batista Nossa Senhora das Graças. Ali tem as informações relevantes desse acervo. Dentro desse acervo, eu tenho as obras cadastradas que são vinculadas a esse acervo. Então, eu posso verificar
Aqui são os tipos de usuário que eu falei, catalogador, catalogador revisor, TI. Né? O TI é que seria o responsável pela administração do portal. Eu posso ativar ou inativar um determinado usuário, eu posso excluir, posso mudar senha, eu posso fazer qualquer tipo de edição nesse tipo de usuário. O mais importante é a pesquisa, que eu passei, acho que, direto nela. O busca obras, ó, eu falei que eu passei direto. Eu estou dizendo aqui que é esplendorosa essa antiga Sé, né? Porque o tempo todo aparece ali a Nossa Senhora do Carmo da antiga Sé, não sei porquê. Olha só, aqui eu estou fazendo um busca obras, tá? Isso aqui é uma busca simples, onde permite que eu... Opa! Isso aqui é o buscar obras, tá? Eu posso buscar por qualquer termo. Coloquei ali Jesus, fiz a busca. São dois tipos de busca. Busca simples, que busca em todo o acervo aquela palavra-chave. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, coloquei Jesus, Menino Jesus, Sagrado Coração de Jesus. Então, diversas peças, inclusive tem algumas que não têm nome. Cálice. É porque dentro, ali, na descrição, está escrito em algum lugar Jesus. Então, ele vai buscar dentro de todas as peças. Então, clicando Sagrado Coração de Jesus, esse ID aqui é uma coisa importante. Aquela obra ali está marcada como provisória, mas eu tenho diversas informações. Repara que tem um carrossel rotacionando, então eu tenho as fotos em todos os ângulos dessa peça. Se eu tiver fotos de cima e de baixo, eu reconstruo ela usando o modelo. Aquele QR Code é uma coisa interessante pelo seguinte: eu posso colocar esse QR Code numa peça, num expositor. E uma pessoa que chegue ali, ao invés de ficar lendo aquelas letrinhas miúdas, que é extremamente difícil, mas eu não tenho todas as informações, você chega com o celular, escaneia esse QR Code e ele vai direcionar para a página principal daquela peça. Então, eu consigo visualizar todas as informações cadastradas sobre aquela peça. Essa aqui é a busca completa, né? Que é a detalhada, avançada, onde eu consigo especificar diversas informações que eu quero para filtrar o conteúdo que eu quero das peças. Tá? Então, basicamente, o nosso trabalho é catalogar, registrar e divulgar esses acervos, né, da ArcRio, mas, né, a ideia é que a gente possa disponibilizar isso para que qualquer pessoa tenha informações detalhadas. Como eu disse para vocês, eu tenho aqui o meu contato. Vocês podem entrar em contato comigo através do WhatsApp, o site, aquele meu endereço de e-mail. E se alguém quiser depois pegar essa apresentação, basta me mandar um e-mail, um WhatsApp, que eu passo para vocês. Desculpa ter corrido aqui, mas eu sei que está muito em cima da hora, então peço desculpas por isso. Obrigado.